Oi gente, tudo bem? Você já ouviu falar em ácido 5-amino-levulínico? Complicado esse nome, né? Que tal simplesmente ácido levulínico? Se você está achando ainda complicado, pode chamar simplesmente de 5-ALA. Dá na mesma coisa. Pois bem, tem circulado nas redes sociais e eu recebi esse card pelo WhatsApp que um grupo de médicos pesquisadores japoneses descobriram que essa molécula representa a cura definitiva da Covid-19. O que tem de verdade, o que tem de mentira sobre essa notícia é o que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E eu fui pesquisar no artigo científico original desse grupo de médicos o que é verdade e o que é mentira sobre essa notícia. Te convido, antes de mais nada, que está passando aqui pelo canal, a se inscrever no nosso canal e ajudar a compartilhar os nossos vídeos. Fica comigo até o final que as notícias podem ser boas. Pois é, gente, essa molécula chamada ácido 5-amino-levulínico nada mais é do que um aminoácido natural. Ou seja, é um pedacinho de uma proteína que a gente consegue produzir naturalmente no nosso corpo. E coube a uma equipe de médicos do Departamento de Doenças Infecciosas Emergentes da Universidade de Nagasaki, no Japão, investigar se esse aminoácido tinha efeito antiviral contra o novo coronavírus. Coube à equipe do Dr. Jiro Yasuda investigar essa possibilidade, que culminou com a publicação na semana passada de um artigo científico com os resultados dessa investigação numa revista de grande impacto no meio científico. Pois bem, eu fui dar uma lida no artigo e vou tentar traduzir para você em poucas palavras e numa linguagem acessível a todos os resultados que foram encontrados por essa equipe de médicos em relação ao papel do 5-ALA no combate à pandemia de Covid-19. Inicialmente eu queria dizer para vocês que cada 8 moléculas de 5-ALA em nosso corpo, quando se juntam, dão origem a uma outra molécula chamada protoporfirina. Essa protoporfirina em nosso sangue, quando encontra o íon ferroso, íon ferro na verdade, vai dar origem a um pigmento chamado pigmento M. Esse pigmento M circula livremente em nosso sangue e estudos anteriores já tinham apontado que o pigmento M é muito importante no controle da taxa de açúcar em nosso sangue. Ou seja, estudos para o controle da diabetes já vinham sendo desenvolvidos a partir dessa conclusão. Bom, outros estudos, como por exemplo, diagnóstico do câncer, tratamento do câncer, já vinham sendo conduzidos a partir da compreensão desse mecanismo também. E especificamente esse grupo de médicos da Universidade de Nagasaki, no Japão, vinha estudando o papel desse pigmento M no controle da malária. A malária, que é uma doença causada por um protozoário e que afeta o nosso sangue, afeta células do nosso sangue. Esse grupo de médicos também da Universidade de Nagasaki vinha estudando o papel desse pigmento M em doenças como dengue, zika, chikungunya. E perceberam que essa protoporfirina com o pigmento M diminuíam a capacidade infecciosa de alguns vírus e diminuíam a capacidade de multiplicação de alguns vírus. Daí, portanto, veio a pergunta: será que esse mecanismo não teria algum impacto, por exemplo, na atual pandemia de Covid-19? E eles começaram a pesquisar o efeito antiviral dessa protoporfirina e do pigmento M, que são derivados a partir do 5-ALA, na pandemia de Covid-19, mais especificamente no mecanismo de multiplicação do novo coronavírus. Em essência, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram amostras da mucosa nasal de um paciente voluntário que estava com Covid-19, isolaram o coronavírus e, em cultura de células, foram colocar o coronavírus para se multiplicar. Utilizaram basicamente 2 tipos de células: células Vero e células Caco, que são células derivadas da mucosa intestinal. E a primeira conclusão a que o grupo chegou foi a seguinte: quando essas células foram tratadas com 5-ALA ou protoporfirina 72 horas antes delas serem expostas ao novo coronavírus, praticamente não houve infecção das células. Ou seja, a protoporfirina derivada do 5-ALA, que é o aminoácido, foi capaz de bloquear a invasão in vitro, ou seja,
em culturas de células pelo coronavírus. É o que mostra esse gráfico aqui ao lado. Essa primeira barra na vertical em preto mostra que células que não foram tratadas com protoporfirina derivada do 5-ALA, praticamente todas foram infectadas pelo coronavírus. Já as duas barrinhas cinzas que estão lá embaixo mostram células que foram tratadas 72 horas antes de serem expostas ao coronavírus com a protoporfirina, ou seja, em síntese, com o 5-ALA. Note que praticamente não houve infecção nessas células, evidenciando que o aminoácido 5-ALA foi capaz de bloquear a invasão dessas células pelo novo coronavírus. Essa foi a primeira conclusão a que eles chegaram. Entretanto, quando eles trataram previamente as células 48 horas antes da exposição ao coronavírus, o resultado não foi o mesmo. Praticamente todas elas foram infectadas. Isso evidencia que é necessário um tempo mínimo anterior para que essas células desenvolvam alguma proteção com o tratamento a partir do 5-ALA, para que o coronavírus tenha a sua penetração bloqueada, a sua capacidade de invasão reduzida nessas células. Esse tempo mínimo que eles conseguiram estabelecer foi de 72 horas. Outra coisa que esse grupo de pesquisadores fez foi avaliar a citotoxicidade do 5-ALA, ou seja, não basta que o 5-ALA fosse capaz de impedir a invasão das células pelo novo coronavírus. Não basta que o 5-ALA fosse capaz de impedir a multiplicação do novo coronavírus dentro das células hospedeiras. Era importante avaliar se ele era tóxico ou não para o organismo. E eles foram avaliar a citotoxicidade, um passo muito importante na definição de se um medicamento vai ter um custo-benefício satisfatório, ou seja, é importante que a gente tenha a noção de que o medicamento vai ter o efeito que se espera e os seus efeitos colaterais não serão graves. Em nenhum dos estudos de citotoxicidade que eles fizeram, o 5-ALA revelou ser tóxico para as células. Passou em todos os testes e isso é muito, mas muito bom mesmo. Então, quais as conclusões desse estudo? A primeira conclusão é que o 5-ALA foi capaz de inibir a invasão das células hospedeiras pelo novo coronavírus. A segunda conclusão é que o 5-ALA foi capaz de impedir a multiplicação do novo coronavírus dentro das células hospedeiras. Concluíram ainda que o 5-ALA não é citotóxico e que doses adicionais, doses suplementares de 5-ALA nas células hospedeiras fez com que ela produzisse mais protoporfirina, mais pigmento M, e isso é desejável no controle da Covid-19. Por fim, eles concluíram que são necessários mais estudos em animais, porque aquilo que se verifica no modelo celular, no modelo in vitro, nem sempre se reproduz no corpo, no organismo complexo de um animal. É necessário, portanto, que mais estudos sejam feitos, agora em animais, depois em seres humanos, para se chegar a uma conclusão de que o 5-ALA pode representar a cura definitiva da Covid-19. Então esse é o estudo que eu procurei simplificar a compreensão para vocês com esse vídeo, mas ele aponta sim que a ciência está buscando e está encontrando alternativas promissoras para o tratamento da Covid-19. É muito importante, portanto, que a gente se mantenha resguardado, se precisar sair, utilize máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos, porque a ciência brevemente dará uma resposta definitiva para nós nos livrarmos da pandemia de Covid-19. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário e não deixa de compartilhar essa boa notícia. Forte abraço e até a próxima.